Paz do Senhor Jesus, irmãos. Há um texto no livro do profeta Oséias, que é mesmo maravilhoso, é no capítulo 6:3. Eu só vou citá-lo pelo fato de dar um pouco mais de significado àquilo que vamos hoje ver. Diz assim: então, diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ponto e vírgula. Isso é uma demonstração, depende de como você quiser ver isso, que você não somente conhece, mas deve continuar conhecendo. Quando eu conheci minha esposa, eu estava em um retiro espiritual na Paraíba, no sertão paraibano, no Cariri, e tinha uma irmã tocando órgão. Naquela época era órgão, hoje chama-se teclado ou keyboard. Naquela época era só órgão. E um irmão chamado Tibério, nunca mais ouvi, tocando uma bateria. Puxa, a bateria naqueles dias era raríssimo encontrar em qualquer igreja. Mas por acaso, naquele lugar tinha uma bateria e aquele jovem tocava de uma maneira muito graciosa, muito agradável. E o pastor, que já descansa no Senhor, o missionário Gerson Barbosa, e ele me convidou para somar, né, aos que estavam tocando, sabendo ele que eu sou músico também. Ele pediu para que eu tocasse. Bem, eu peguei na guitarra, tinha uma guitarra lá, uma coisa assim, e lá estava logo a primeira canção, o primeiro hino, e eu perguntei o tom do hino para a organista. Essa organista veio se tornar minha esposa, a Ivanilda. E eu a conheci pedindo o tom, me lembro até o tom, era ré, ela falou, é ré. E eu a vi naquele dia, depois eu comecei a conversar com ela, depois soube o nome dela, e nós já vamos para, mais um pouco, estamos indo para 50 anos de casado, e estamos há 40 e poucos anos, uma coisa assim, eu já nem lembro mais quantos anos, mas acho que 44, eu não sei mais. 80 para agora dá quanto? Dá 40 anos. 40 anos então de casado. E eu continuo conhecendo Ivanilda, continuo me surpreendendo, continuo me alegrando. Hoje me preocupo mais, hoje eu tenho mais atenção. Por quê? Porque tanto eu quanto ela chegamos à idade, não é, madura, não é, à terceira idade, e não sei se chegaremos à quarta, porque nunca ninguém citou quarta ou quinta idade. Então a preocupação é, claro, um cuidado maior. A mesma coisa com o nosso relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Você pode não aceitá-lo, você pode não crer nele, você pode brigar com ele, mas ele continuará sendo o seu Criador, porque foi ele que te criou. Você assim aceitando ou não, você crendo ou não, foi ele que te criou. E o profeta diz assim: conheçamos ao Criador, mas não é só conhecer como eu conheci naquele dia em que a minha então irmã em Cristo, que tornaria-se minha esposa, me disse o tom ré. Eu continuei pela vida fora conhecendo-a. Assim também o é com o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. Ninguém pode dizer, eu conheço a Deus. Não, ninguém conhece a Deus. Nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que Ele é glorioso e temos uma limitada ideia, e até o nosso relacionamento íntimo com Ele é pequeno, não é grande. Por quê? Porque se Ele se revelasse demais, ou um pouquinho mais do que o faz, nós não estaríamos vivos, a sua glória nos fulminaria, e isso Ele não quer. Por exemplo, se você pensar que por uma mentira Ananias e Safira foram mortos, bem, eles queriam ganhar conceito entre os irmãos, mas mentiram com relação ao valor. Eles não foram juizados porque não deram uma oferta. Não, ali não é isso que diz.
Ali diz que porque eles mentiram dizendo ser uma coisa e era outra. Então, se você perguntasse assim, puxa, nós queremos a glória da igreja primitiva ou daqueles dias, ou nós queremos a presença do Salvador da mesma maneira como acontecia. Bem, seria mesmo glorioso, mas teríamos que ter em mente que 90%, e olha lá, dos crentes morreriam fulminados, não é? Porque o que nós temos hoje em dia são Ananias e Safira, de toda parte. Então, conheçamos e prossigamos o Senhor. Nesse texto é curioso que ele fala que o Senhor iria, como a alva, como o amanhecer, como o dia de amanhã virá, também é certo que Deus, também Jesus irá. Mas diz assim que ele virá como chuva serodia. Depois você medite nisso. Chuva serodia é aquela chuva que vem fora de época, não é a chuva temporã. Dizendo que ele virá nos encontrar, leia o texto lá devagar depois, antes da chuva temporã. Chuva temporã aqui referindo-se ao juízo e a chuva serodia ao arrebatamento. Querido irmão em Cristo, há um texto no Evangelho. O Evangelho é, segundo o próprio Evangelho, a revelação daquilo que estava oculto. Então, estava oculto porque Deus gosta de brincar de ocultismo ou qualquer coisa assim? Não. Estava oculto porque o homem não podia suportar e não tinha como o homem saber de coisas que a ele não tinha dado ainda o direito e nem a justiça de possuí-los. Eu falei em uma outra mensagem a respeito, na igreja, a respeito de Abraão e seu filho. E agora temos o Salvador, o Filho de Deus, referindo-se e na analogia a Isaac. Então, o Salvador Jesus, ele veio a esse mundo para nos trazer aquilo que não sabíamos, que não conhecíamos. Ele não veio para estabelecer a religião judaica. Não. Ele não veio a este mundo para estabelecer religião nenhuma. Nem a religião católica, nem a religião católica reformada. Então eu queria ler porque esse texto vai falar de um assunto que nós, principalmente nós pentecostais, temos por tradição e por herança não escriturística observado e praticado. E se alguém falar o que eu vou falar hoje, será tido como herege, será tido... Mas a verdade é que está escrito isso. Então nós vamos ver. No capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 33, os discípulos de João e dos fariseus foram perguntar a Jesus o seguinte: por que jejuamos nós muitas vezes, e os discípulos de João também, e os seus discípulos de Yahushua não jejuam? Então disse o Salvador, no verso 34, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com ele? Curiosamente, aqui no texto, ele já está se referindo como esposo, antecipando algo que ainda não aconteceu, que é o casamento do Salvador e a noiva. Nós sabemos que nós somos a noiva de Cristo e ele é o noivo, mas ele se antecipa, ele projeta uma realidade do futuro. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo exatamente como o Filho do Homem? Não. Quem está falando aqui é o Filho de Deus, Deus revelado. Falando de algo que só Deus sabe e pode falar, que é o tempo, sobre o tempo, onde Deus está, o tempo que... eu estou falando do tempo como uma referência em que as coisas se dão, não é o nosso tempo, passado, presente e futuro, mas é o tempo de uma eternidade que nós conhecemos, que nós não conhecemos, é a eternidade do Senhor Deus. Por que eu digo isso? Porque na língua portuguesa a palavra eternidade é algo que dura para sempre. Na Bíblia não exatamente, a Bíblia se refere à eternidade, a um tempo muito longo, não é? Quando diz que Sodoma e Gomorra foram queimados com fogo eterno, não está falando que o fogo não se apagaria jamais, não é? É a qualidade de fogo que está falando, por isso se refere ao eterno, às coisas eternas.
A Bíblia diz que Deus é o Pai da eternidade. Ora, se existe uma eternidade da qual Ele é Pai, isso significa que essa eternidade tem um começo e tem um fim, não é? Por exemplo, se nós dissermos assim, o Senhor Jesus nos veio dar a vida eterna. Bem, é eterna porque ela não findará mais, mas o eterno de Deus é aquele que também não tem começo, aquele que você não pode estabelecer um princípio. Então, nesse aspecto, só o Todo-Poderoso é Deus. Ninguém mais pode dizer que é eterno, não é? Então, por que diz que Ele nos deu a vida eterna? Porque a qualidade de vida que Ele está nos dando em seu glorioso Filho é eterno, tem a qualidade eterna e dura para sempre. Então, ele está dizendo o seguinte, pode por acaso alguém ficar triste ou buscar alguma coisa que está em suas mãos? Vou dar um exemplo. Estou aqui em casa e minha esposa está na parte de baixo trabalhando. E eu não preciso fazer um clamor nem nada para que minha esposa venha me atender. Eu simplesmente chamo o nome dela agora e ela vem. E se ela estivesse aqui, bastava eu olhar para ela. Eu não pegaria no telefone, eu não mandaria uma carta, eu não mandaria um e-mail, eu não mandaria um telegrama, nada. Ela está perto de mim. Então, ouça, o jejum que todos eles faziam era um jejum de busca, um jejum que pensavam eles outorgar direito a eles de terem acesso ao Todo-Poderoso ou de serem mais agradável ao Todo-Poderoso, e eles faziam jejuns. Mas perceberam que os discípulos, não é, os Talmidim de Yahushua, os discípulos de Jesus, não observavam isso. Mas, curiosamente, todos os discípulos eram judeus. Então, por que eles não observavam isso? Porque eles deviam ter essa cultura. Eles também deveriam jejuar, pelo menos por hábito. Mas nem isso se deu, nem isso acontecia. Por quê? Deixa a moto passar. Por quê? Porque a vida deles estavam tão cheias de significado, tão cheias da presença de Yahushua, tão cheias de gratidão pelos milagres, pela nova perspectiva que o Altíssimo dera a eles para glorificar pelo que aquilo que eles tinham recebido. Por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos sabiam, pelo menos nos seus corações, quem era Jesus, quem era Yahushua. Então, não havia motivo de jejuar. Jejuar por quê? Ele está aqui. Se eu quiser falar com ele, não preciso jejuar. Basta eu encostar a minha cabeça no seu ombro, igual o João, e falarei com ele. Não há sentido jejum quando Jesus está presente. Você compreende isso? Você entende isso? Então, o próprio Salvador vai dizer, dias virão, porém, em que o esposo será tirado. E, vírgula, então naqueles dias jejuarão. Meu irmão, quando foi que o esposo foi tirado? Nós sabemos que ele foi tirado por 2 vezes. Primeiro, no espaço de 3 dias, quando Jesus foi crucificado. No 3º dia, ele ressuscita. E a segunda vez, quando ele é assunto ao céu, antes de Pentecostes, que também foram 10 dias. Então, foram 13 dias o total em que os discípulos ficaram distantes do Salvador, distante do nosso maravilhoso e glorioso Redentor, Yahushua HaMashiach. Então, nesses dias, disse Jesus, eles jejuariam. Bem, a Bíblia não relata isso, mas você pode talvez pensar que durante esses 10 dias, 13 dias, eles não comeram. A tristeza de luto, a tristeza que os familiares sentem quando morre alguém, leva a não querer comer, leva ao desinteresse das coisas cotidianas. Então pode ser que eles tenham jejuado nesses dias. E continua.
E disse-lhes uma parábola. Bem, Jesus vai falar uma parábola a ele de acordo com a pergunta. Por que eles não jejuam? Não é? Ele fala que eles só jejuariam naqueles dias. Então você poderia dizer o seguinte: não, irmão, Jesus foi para os céus. Ele nos deixou faz 2000 anos que ele deixou a igreja. Eu diria que não. Faz 2000 anos que ele está como nunca esteve junto a nós. Ele falou, é bom, eu me alegro por vós, por eu ter que ir, porque se eu não fosse, o Consolador não viria. Ele falou em outro lugar, eu irei, mas não vos deixarei sozinho, eu voltarei para vós outros. E ele se coloca na primeira pessoa, referindo-se ao Espírito Santo, como sendo ele próprio. Depois o apóstolo Paulo vai falar do Espírito do Salvador, o Espírito do Messias, o Espírito de Cristo. Não é? Em outro lugar diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E alguém fala, isso é muito sério. Mas isso é o que diz, isso é verdade. Se você não tem o Espírito Santo, você não é dele não. Você tem que ter o Espírito Santo. Não é? Muito bem. Então, na continuidade, ele propôs uma parábola, dizendo o seguinte, ninguém tira pedaço de uma veste nova para coser em veste velha. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho duas roupas, amém? Eu tenho uma calça novinha aqui, eu comprei uma calça jeans, leves, ou Lewis Strauss, está aqui a calça Lewis Strauss, e tem aqui uma calça Lee muito velha, rasgada. Faz algum sentido eu cortar um pedaço dessa calça nova para remendar a velha? Não estragarei as duas? Primeiro, a nova agora ficou estragada, porque eu cortei. E agora, essa velha, o texto vai dizer o que vai acontecer. Diz assim, ninguém tira pedaço de uma veste nova para coser ou para remendar em veste velha, pois que romperá a nova, foi o que eu disse agora, e o remendo não condiz com a veste velha. Ele vai falar de um outro assunto. Ele fala, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odres é uma bolsa de couro, não é? Feita com pele de carneiro, em que as pessoas tratavam o couro do carneiro, costuravam, vedavam com sebo, não sei exatamente, e faziam uma abertura e botavam uma madeirinha no bico. E quando pegava a uva e colocavam a uva ali no lagar e amassava a uva, escorria o caldo fermentava, se não me engano, 24, 48 horas, eu não sei bem ao certo, acaba a fermentação, pegava-se aquele líquido, não é? Aquele suco de uva que tinha acabado a fermentação, colocava-se no odre e tampava e pendurava-os nas casas ou guardava para que ele pudesse ter alimento durante todo o ano, até que viesse uma nova safra de uva e o processo se repetiria. Nós aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, e também na África, temos uma ideia meio equivocada sobre a bebida chamada vinho. Para muitos o vinho é uma bebida que deve ser proibida para os crentes porque ela é alcoólica. Alguns pregadores são tão religiosos, tão legalistas, que chegam ao ponto de dizer que o vinho que Jesus multiplicou em Caná da Galileia não tinha álcool. Mas o texto diz exatamente que tinha, porque diz assim, todo mundo dá o vinho bom no começo, e quando já estão altos, isto é, já estão embriagados ou já estão alcoolizados, dá-se o vinho ruim, porque eles tomam qualquer um para continuar naquela alegria. Tu fizeste exatamente o contrário. Quer dizer, deram o vinho novo, o vinho velho para eles, e depois aquele vinho que Jesus tinha acabado de fazer, era o que era bom. Quer dizer, é aquele que também iria embebedar. Mesmo porque o processo de extração do álcool da uva é um processo científico relativamente moderno, não é?
Então, o vinho tinha sim, tinha com certeza álcool. Não é? Tanto é que os judeus não têm nenhum tipo de problema. Isso é coisa de religião, coisa de legalista. Não tinha nenhum problema com relação a isso. Eu me lembro que uma vez em Israel, nós estávamos, era o raiar do dia, né? Era madrugada assim, arraiando o dia, nós estávamos chegando em Jerusalém, e tem um mirante muito lindo, que você vê toda a cidade no amanhecer, quando bate o sol, e você vê que ela é meia dourada, meia amarelada, é muito linda. E o guia lá de Israel teve isso é cortesia deles, né? A fineza de... Ô irmão, manos, por favor, vem em cima daquele móvel aqui, do lado aqui, tem um cálice de madeira, eu quero mostrar aos irmãos esse cálice. Eles, vê se você acha. Achou? Não está em cima não? Depois eu acho, não, é para cá, é para cá. Tem um cálice de madeira, e ele comprou um vinho muito, muito especial para nós celebrarmos, olha que coisa linda, a comunhão logo de manhã com os irmãos ali. Fico até abençoado, emocionado. E ele, judeu, foi ele que propôs aquilo, quer dizer, uma comunhão de pessoas, uma comunhão de povos, no sangue do Senhor Jesus. E os irmãos não quiseram fazer porque aquele vinho tinha álcool. E muitos devolveram até o cálice de madeira. Foi, na pior das hipóteses, de uma grosseria, de uma falta de educação muito grande. Não é? E são pessoas que falavam manso, pessoas que tratam de amados, quer dizer, ele é religioso nos atos, na maneira de falar, é como um padre. Hoje em dia os padres mudaram um pouco. Ele tinha uma maneira, ele tinha uma métrica para falar, ele tinha um tom de voz para falar. Eu não sei se aprendiam com o canto gregoriano ou no seminário, mas assim o era. E aqui não é nada ofensivo, só constatação. E muitos ainda são assim, eles acham que ser de Deus, ou ser manso, ou ser amoroso, é falar desse jeito, é ser isso, quer dizer, é você não ter posição, é você não ter coragem de se posicionar diante de pessoas que pensam ao contrário, porque não vão te receber. Ora, irmão, como é que eu vou pregar o evangelho ao mundo? O mundo não nos recebe e eu tenho que pregar. Bem, voltando. Então Jesus fala, ninguém pega vinho novo, é ali que está batendo, e coloca em odres velhos. Quer dizer, quando acabava o vinho daquela bolsa de couro, ficavam o resto da fermentação que durante o ano se dava, uma fermentação pequena, mas se dava. Então, quando ele tirava o vinho novo de lá e colocava na mesma bolsa, o vinho velho azedava o novo. E a fermentação era tão grande que o couro não suportava, rachava e derramava tudo, perdia tanto o vinho como também perdia o odre. Amém? Então, o odre é uma bolsa de couro. Muito bem. Ele diz o seguinte, que o vinho novo se coloca em odres novos e ambos se conservarão, não é? Vamos terminar o texto. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. E o que ele está dizendo? Eu preguei isso na igreja, mas ninguém me perguntou a respeito desse último texto. Eu deixei no ar, porque eu gostaria que alguém perguntasse, mas ninguém perguntou. Querido irmão, o que ele está dizendo é que a pessoa que está na tradição, uma pessoa que nasceu, entenda, compreenda, por favor, em nome de Jesus, tenha a sua mente um pouco aberta para ponderar, não é para receber o que eu estou dizendo, não. Eu não quero que você abra a tua mente para Satanás, não quero que você abra a tua mente para o engano, mas que você pondere o que eu estou dizendo para que isso possa ser, resultar numa reflexão mais adequada para a nossa vida cotidiana. Então, se você perguntar para uma pessoa que nasceu,
em Juazeiro do Padre Cícero, no estado do Ceará, eu conheço lá. Por que ele crê em Cícero Romão, ou no Padre Cícero? Ele vai dizer que o papai dele falou, que a mamãe dele falou, que a vovó tinha dito, que ppp, e vai falar um monte de coisa, não é? E se alguém falar assim, não, mas ele foi amigo de Lampião, ele dava cobertura a Lampião, Lampião era um justiceiro, porque ele foi assim, 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 assim. Então, o que as pessoas falam dele é o que elas aprenderam, não é verdade? E aqui não estou dizendo que eles estão certo ou errado, só estou colocando o fato. Se você nasce numa igreja, sei lá, tradicionalíssima, o comum é que você nunca ouça ali uma guitarra, uma bateria, um pandeiro, que você nunca veja ninguém batendo palmas. Então, essas coisas te parecerá como erradas, né? Se você nasce na igreja adventista, tudo que Ellen G. White falou, inclusive as profecias que não se cumpriram, se não me engano 12, você vai aceitá-las como verdade. E se alguém falar confrontando essas palavras, o que vai se dizer é que quem confronta é do diabo, porque você nasceu nisso, você habituou-se a essa ideia. Se você nasce numa igreja calvinista, então João Calvino é um santo intocável para você, ao ponto de você se auto-intitular com o nome dele. Quer dizer, você coloca sobre a tua própria alma o nome do cara. Mas se você for sei lá, um batista, não é? E ver alguém falando em línguas e profetizando, você dirá, por certo, que aquela pessoa está errada, porque você nunca foi ensinado assim. Se você nasce numa igreja católica, e isso hoje nem tanto é assim, mas foi muito mais forte, você terá as demais igrejas, não é? Como prostitutas e falsas e coisas semelhantes. Porque é muito forte essa coisa de que a igreja católica é a igreja verdadeira, é a igreja, essa coisa, essa maluqueira toda, né? E eles então arvoram o fato, segundo eles, de nos terem dado a Bíblia. Eles não nos deram nada, quem nos deu a Bíblia foi Deus. Se Deus usou profetas no Antigo Testamento para dar a Israel a Torá, glória a Deus que deu a Torá a Israel. Eles não ficam adorando os apóstolos, ou perdão, os profetas, eles adoram a Torá, não é? Adoram ao Deus da Torá. A Torá é um todo, a mesma coisa no Novo Testamento. E também seria bom frisar que foram eles, lá em Roma, que adquiriram os originais, os pergaminhos originais, de tudo aquilo que os apóstolos de fundamento escreveram, e foram eles que decidiram escrever o que eles achavam que deveria entrar ou não para o cânon, e se era certo ou não. E ensinado foi que não se pode ponderar o fato deles estarem certos ou não, porque eles não podiam errar, porque eles eram de Deus. Mas a própria Bíblia me ensina, ai daquele que mudar um tio, acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Bem, não faria nenhum sentido essa declaração do Criador se isso não fosse possível. O fato é que é possível, então alguém, pela história fora, iria tirar e acrescentar e assim por diante. O fato aqui é só constatado. Eu não estou propondo nenhum tipo de perturbação para os santos, mas a constatação de que isso é verdade. Então, ouça, irmãos, foram indagar Jesus a respeito de uma coisa simples, do jejum. E desde que eu sou criança na igreja, principalmente no nosso segmento pentecostal, e isso nas Assembleias de Deus, isso nas pentecostais independentes, isso na
Congregação Cristã nem tanto, mas a Quadrangular, enfim, na Deus é Amor e Maravilhas, enfim, todas as igrejas pentecostais que eu conheço, elas falam isso, não é? Quadrangular e tal, que nós temos que jejuar. Irmãos, não existe no Novo Testamento nenhuma doutrina sobre jejum. Nenhuma. Nenhum apóstolo fala disso. Paulo, quando cita jejum, ele cita circunstancialmente por estar caminhando e pelas estradas, não ter acesso à comida, e ele fala em jejum muitas vezes. Ele não está dizendo que ele parou para jejuar para buscar a face de Deus. Ele estava dizendo em cadeias, em fome, em jejum muitas vezes. Quer dizer, quando não passava fome, a comida era escassa. Mas Paulo tinha o hábito de jejuar porque ele era judeu, ele nasceu no judaísmo. Então o judeu jejua, né? O judeu moderno nem tanto, mas o antigo fazia isso. Então a igreja começou a ensinar que nós devemos jejuar. Bem, eu tenho algumas perguntas a respeito e eu tenho uma posição muito clara a respeito disso. Por que eu devo jejuar? Ou não é verdade que o noivo está comigo ou com a igreja? Você pode dizer, quem te garante? Você pode dizer, o noivo não está com você mesmo, então para você não ficar perturbado, nem ter como ficar andando por esse caminho, eu vou dizer, por acaso o noivo não está com a noiva? Ou Jesus abandonou a igreja? Não, Jesus está presente. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então quando é que esses vão jejuar se o noivo está presente? Em outras palavras, será que eu tenho, eu vou mais longe, será que eu tenho que gritar muito para Deus me ouvir? Porque no Antigo Testamento é assim, clame em alta voz, não te detenhas, ó filha de Sião, não é? Mas o Novo Testamento diz ao contrário. Puxa vida, olha que interessante, e o Novo Testamento é a luz, não é a sombra. Diz assim, quando você for orar, ore em secreto. Entre no teu quarto e feche a porta. Mas nós fomos desenvolvendo uma religião. E essa religião diz o quê? Que nós temos que gritar ou que nós temos que jejuar, coisas semelhantes. Eu não sou contra o grito não, porque por que não gritar para Deus? Se eu grito para o Corinthians, se eu grito para o Palmeiras, eu não grito nada, mas é a maneira de dizer. Se eu grito para os Beatles, se eu grito para um cantor, uma cantora mundana, por que não para um jogador de futebol, de basquete? Pessoas tiram fotos, não é? Fotos com seus ídolos. Eu não os tenho, eu não tenho ídolo algum. O meu Senhor e Salvador é só Jesus Cristo. Eu admiro pessoas assim, mas ponto, é só isso. Admiro um carpinteiro que faz uma arte bonita. Tem um irmão na nossa igreja que trabalha com marchetaria, o irmão Ed, que faz coisas lindas. E nem por isso eu o adoro, nem fico dizendo, Santo Ed, rogai por nós. Nada disso, eu não sou essa pessoa, né? Então, vamos voltar um pouquinho, para nós não ficarmos muito longos nesse texto. Então vamos entender aqui. Já perceberam que se você nasce num segmento, você vai se tornar defensor dele. Por exemplo, se um islâmico sair um pouco do sistema dele e ficar do lado de um cristão, provavelmente ele se converterá a Yahushua HaMashiach. Provavelmente, porque o evangelho é libertador. Mas então vamos voltar. A igreja nasce, ela não nasce no ano 325, com uma liberação, um ofício do então imperador Constantino, dizendo que não podia mais, não se devia mais matar os crentes, nem enforcá-los, nem decapitá-los, nem tomar os seus bens, nem destruir suas famílias, nem queimá-los em fogueira, enfim. Então, a igreja não nasceu no 325, não. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. De Pentecostes até Constantino, isso é um marco, mas não quer dizer que as coisas são estáticas, são aqui, pronto, acabou e aqui começa. Não, não. Antes de 25 a coisa começa a mudar, passando 25 a coisa continua mudando. Então, a minha pergunta é,
havia igreja, ou tinha seguidores do Salvador antes de 25, claro, eram os que estavam sendo mortos. Por que eles decidiram não perseguir mais? Porque o Constantino ficou crente, o Constantino ficou bonzinho, ficou cheio de amor. Não, irmãos, não. Constantino era um imperador, ele era um político. Político é político, não muda. Pode ser um pouco pior, menos ruim, mas é político. Ao ver que não havia como lutar contra esse povo, Gamaliel disse com uma grande propriedade, dizendo assim, olha, se isso é de Deus, que ele não nos pegue lutando contra ele. Mas se não for, vai acabar igual outros, não é? Constantino percebeu que quanto mais eles batiam, quanto mais eles perseguiam, já tinha tido essa experiência em Jerusalém, tentaram matar os discípulos e o evangelho explodiu em toda a Judéia e foram milhares, dezenas de milhares, diz o Tiago e o Judas, de judeus que se converteram a Yahushua. E na Europa toda aconteceu a mesma coisa, ao ponto de na própria corte do César ter discípulos de Jesus. Não havia como destruir os mais, então o Constantino tem uma bela jogada política. Bem, o Senhor Deus, sabendo dessas coisas, ele, por amor e por misericórdia, ele permite. Porém, deveria existir sim aquele grupo de irmãos que foram sacrificados, que foram mortos. Então, o Constantino começa a reunir algumas pessoas que ninguém sabe de certo, porque é história. E a história é a história que se conta. Todo mundo que conta uma história conta do seu ponto de vista. Por exemplo, se você perguntar a um jovem da USP ou da PUC hoje, o que ele sabe dos últimos 30 anos, ele vai dizer tudo menos a história. Porque é a história que ele viu, a história que ele ouviu falar, não a história que se deu. Então, a história que se escreveu foi que, ao decretar que não se perseguisse mais os cristãos, o Constantino foi um dos organizadores, não é? E um dos homens que viabilizou a estruturação da igreja em Roma. Mentira, falso, isso é falso. Constantino não fez isso. O que aconteceu, e o que acontece até hoje, é que nós vamos ter um foco muito definido. E eu sei que eu vou provocar muita gente, mas você pense a respeito. Minha pergunta é, ouçam, irmãos, quando houve a Revolução Bolchevique, lá na Rússia, os crentes verdadeiros aceitaram o comunismo? Não. A igreja continuou existindo? Historicamente, não. Ela se tornou clandestina. Existia uma igreja? Sim. Qual era a igreja? Ortodoxa. Então, quando você vai escrever a história, vai escrever a história da igreja ortodoxa, não da igreja que resistiu. Quando foi feita a formação da chamada, então, Igreja Católica, e com seu concílio de Nicéia, a ideia que se tem é que todo seguidor de Jesus era um alienado que não sabia de nada e que aceitou facilmente isso. Não, não é verdade. A igreja continuou clandestina, a igreja veio paralela durante esse tempo todo, a noiva do Salvador, como que ficou às escuras, como que ficou quase morta. Quando o Senhor Deus diga, não temais pequeno rebanho, ficou escondida. Onde está a igreja? Porque a igreja agora é uma igreja rica, organizada, tem líderes que determinam o que o povo tem que comer, o que não tem que comer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, batiza quando, come o quê. E eles criaram uma maldita tradição e enfiaram goela abaixo de toda a Europa, de maneira tal que chegou a Revolução Francesa, que chegou a resistência da Inglaterra, por não suportar aquele monte de regras, não é?
Regras essas que eram seguidas, que eram impostas ao povo, mas que na parte interna da organização não se cumpria, não é? E não vou entrar em detalhes, mas é muito. Muito bem, quando chega mais ou menos no que nós conhecemos como a reforma, eu pergunto a você, o que foi reformado? Então digamos que eu tenho esse barquinho aqui de coco. Até cortar os cordãozinhos aqui do meu barquinho. Quem me deu foi o irmão Antônio. Esse barquinho de coco, eu vou ter que reformá-lo, vou ter que mandar para o irmão Antônio, está caindo os pedacinhos aqui, agora que eu vi, ó. Nem sei de onde é esse pedacinho que estava aqui agora, acho que é de cima aqui, nem sei onde é que ele está, vou ter que ver em outro vídeo. Olha, veja, foi muito bom. Então eu vou ter que reformar esse barquinho. Bem, ele vai ficar novinho. Eu lhe pergunto, o que foi reformado? O barquinho. Então a reforma que foi feita por monges católicos se deu. Por quê? Porque a própria estrutura romana católica foi se deteriorando nela própria, quer dizer, ela dizia e criava coisas e fazia coisas que eles mesmos, os católicos, não aceitaram. Então, o que é de fato a reforma protestante? É a reforma de católicos contra a Igreja Católica, que por acaso nesses dias está acontecendo a mesma coisa com esse Papa Francisco. Os católicos não estão aceitando as deliberações papais, estão criticando a CNBB, estão chamando até de demônios, não é? A minha pergunta é, eles não são católicos? Sim, são católicos, eles estão zelando pela estrutura que eles aprenderam, que eles receberam. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a tradição evangélica é herança da Igreja Católica. As igrejas evangélicas são igrejas católicas reformadas, mudadas. E eu vou escrever assim, eu sou crente da reforma. Eu digo assim, Deus me livre de ser isso. Eu sou crente do Evangelho dos Apóstolos. Então, como se não bastasse, eles foram criando, porque a teologia é uma obra infernal. Não tenha dúvida. É porque nós somos escravos de pseudos intelectuais, de pessoas que pensam, acham que sabem, e elas então, com discursos de muitas palavras, tentam fazer com que o pequenininho se sinta incapacitado ou incapaz de perceber ou de entender o que se está falando. Ao ponto de dizer que a Bíblia, isso é coisa de Roma, que a Bíblia não é para o povo, por isso então temos que ter aqui o PhD em teologia. Diga que é diferente. Por favor, me mostre que a igreja evangélica é diferente da igreja católica. Vai dizer assim, não, a igreja católica tem um papa, a igreja evangélica também tem papas, só que não é um só, são muitos. Vai dizer assim, não, a igreja católica adora ídolos, a igreja evangélica também. Fale de um desses... Você pode falar mal de Jesus, mas fala mal de um dos profetas que eles adoram aí. Fala. Tem um grupo de crentes chamado crentes de William Branham. Fale de Branham, que Branham errou. Eles vão te chamar de demônio, porque o Branham é o Deus deles, o Branham é o sétimo anjo. Agora apareceu um outro sétimo, aquele que era, não é e voltou a ser, deve ser isso daí. É o Caco Felipe na África. Ele é um discípulo de Branham, falando as mesmas coisas e tal, e tal, e tal. Irmão, eu estou atacando o Branham? Não, eu estou dizendo que os seres humanos, de tudo eles fazem ídolo, de tudo eles fazem idolatria, de tudo eles colocam diante de Deus e não adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, a igreja que nós conhecemos hoje, como conhecemos hoje, eu posso dizer sem medo de errar, que 90% dela, e eu estou sendo razoável, nada tem a ver com Deus, é uma igreja diabólica, é uma estrutura satânica, sistema religioso, ele trabalha contra Deus, contra a própria palavra. Por isso eles não aceitam este fato. Então vai aparecer os pentecostais, você é louco, lá na África, eu falei isso para um pastor, ele só faltou me bater, porque na África a coisa mais importante da vida do africano é o jejum. Falou, mas você já está morrendo de fome, menino. De onde você tirou a ideia que Deus se agrade e que um dia se fique com fome? Leia Isaías 58. Irmãos, o que eu quero resumir disso aqui tudo é o seguinte. A quem nós adoraremos, a quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos seguir. Porque
criaram os chamados pais da igreja, que não eram apóstolos de fundamento, que não nos deram a palavra. Esses começaram a interpretar aquilo que os apóstolos disseram como se eu não fosse capaz de ler e entender, me chamando de analfabeto. E todas as pessoas que estudam esses caras vêm com essa ofensa desgraçada e diabólica, chamando o povo de Deus de ignorante e de analfabetos que não têm condição de ler a Bíblia e entender. Por isso você tem que ir numa faculdade. Eles tiraram pessoas do seio da congregação, foram num canto lá, alugaram um prédio, colocaram uma placa, escreveram um seminário lá, e você, para entrar naquela desgraça, você tem que pagar lá um dinheiro para eles. Você não percebe que isso não procede do Evangelho? Você não procede que o que Deus falou é assim, ele colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele colocou na igreja. Ele não dividiu a igreja num seminário. O seminário é uma espécie de clã diabólico. Você percebe isso? Assim como há um clã diabólico em Roma, não é? Eu vi essa semana um vídeo do Papa batendo numa mulher que estava pedindo por misericórdia. Eu pensei, puxa vida, o meu Salvador estava na rua e alguém tocou nas suas vestes. Era uma mulher, ela devia ser apedrejada, aquilo era proibido. Ele não fez isso. Uma vez colocaram uma mulher em flagrante pecado, ele sabia a lei, mas ele usou da sua glória e sabedoria para anistiar a mulher. Esses líderes falsos que são colocados lá por eleição, por sorte na garrafa, como foi Matias, não pelo Espírito Santo, como foi Paulo, separem a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Não, eles estão ainda na garrafinha, rodando, agora vai ser o fulaninho. Ó, nós temos aqui 10 bispos, 10 presbíteros, quem vai ser o novo presidente? Vamos rodar a garrafinha. O Espírito Santo não fala mais, o Espírito Santo não delibera mais. Ao ponto, eu vi agora há pouco tempo, uma briga, foi até para a justiça, está aí na internet, isso se deu nas Assembleias de Deus, 2 grandes pastores brigando para saber quem ia ser o presidente. Eu fico impressionado a que nível diabólico chegamos, em que as pessoas brigam por poder. Porque se fosse Deus que os colocasse, eles não teriam que ficar lutando lá na justiça. Eu vi um outro pastor, coitado, ser massacrado por um monte de parasitas diabólicos que disseram que era a época dele sair, ele que fundou o trabalho, estava lá. Eles não respeitaram os cabelos brancos desse homem, queriam tosquear as ovelhas e foram na justiça contra o pastor. Você está entendendo que essa igreja não tem o Espírito Santo? Eles falam em línguas. Pode falar, profetizar, eu nunca vos conheci. Querido irmão, como é que você sabe quando a obra de Deus? Pelos frutos. Olha, então a Assembleia de Deus, é verdade, a Assembleia de Deus é uma maravilha, e aqui eu glorifico a Deus por ela, mas não pela liderança, não pelo sistema. Eu glorifico a Deus pelos santos que lá estão, pelos homens e mulheres de Deus que pregam, que oram, que evangelizam. São eles que geram ovelhas, não é o pastor, não senhor. Quando eu batizo lá na minha congregação, não são ovelhas que eu ganhei, são ovelhas que o povo ganhou. As ovelhas geram ovelhas, eu tenho que dar um capim bom, botar sal no coxo, para que elas tenham vida, para que elas tenham saúde, energia para produzirem mais, e darem mais leite, e darem mais lã, para que esta produção venha beneficiar todos que estão à volta. Irmão, esse texto eu estou passando aos irmãos, para dizer o seguinte, eu já disse isso numa outra mensagem que eu recomendo, o jejum sacrificial é de Deus? Não, ele não é, mas você verá lá no vídeo. Então, irmãos, resumindo, terminando aqui a mensagem, se você tem jejuado muito, para de jejuar. Você já pensou que jejuar é incredulidade? Ouça, nenhum sacrifício mais é possível apresentar a Deus, exceto sacrifício de louvor que procede dos lábios dos santos. Então você não vai através do sacrifício de Jesus, você vai através do sacrifício do jejum. Deus não aceita. Deus não aceita. Se você quiser insistir com essa mentira,
Faça, mas essa mentira não é bíblica. Não existe isso na Bíblia. Bem, eu creio que Jesus está comigo, eu creio que o Espírito Santo está comigo, por isso eu não jejuo. Eu não jejuo, não. Por isso você está gordo? Não, estou gordo porque eu como muito, irmão. E a minha natureza, a minha família é natureza gorda. Toda a minha família, nós somos italianos, somos todos gordos, glória a Deus. Mas a gordura não é impedimento algum, nenhum para Deus, nenhum. Ao contrário, Deus se agrada até da gordura. Eu quero encerrar dizendo a você o seguinte: tem crentes jejuando para vencer o diabo. Puxa, como vocês são incrédulos, como vocês são das trevas, como vocês são malignos. Deixaram de crer em Jesus e no poderoso nome dele para crerem que o teu jejum vai vencer o diabo? Aí você diria, mas o texto está escrito, esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Primeiro, esse texto não existe no original. Segundo, pense, se o nome de Jesus não tem poder e com jejum ele sai, então Jesus é mentiroso. Eu encerro essa mensagem com o desejo de que você cresça no conhecimento do Senhor, creia nele como único e suficiente Salvador. Não só diga, entenda isso, e sirva-o com ousadia. Eu já até cansei de desafiar demônios que tentem se levantar contra isso para provar, ou para dizer assim, manifesta aí, quero ver você expulsar. Eu desafio qualquer demônio a resistir a essa verdade. Isso é o que está na Bíblia. Deus abençoe você, irmão. A gente se vê na próxima, em nome de Jesus. Amém?